Tome cuidado se você morar próximo a áreas de florestas, principalmente se também houver córregos, rios ou lagos próximos, pois antigamente no leste europeu se dizia que uma criatura muito traiçoeira habitava nesses locais. Seu nome era Dzivozona. A Dzivozona é um demônio do folclore eslavo. Ela possuía a forma de uma mulher com aparência horripilante, ou de uma bruxa muito velha, com muitos pelos espalhados pelo corpo e cabelos longos, além de muitas vezes um chapéu vermelho com galho de samambaia. Se diz que as Dzivozonas são os espíritos de meninas que morreram ainda crianças, ou mesmo uma mulher que cometeu infanticídio assassinando seus filhos. Pode também ser uma mulher que morreu durante a gravidez, ou durante o parto de uma criança fora do casamento, ou seja, são espíritos de pessoas que ainda possuem em si algo relacionado a crianças, e isso se manifesta em seu comportamento quando assumem a sua forma monstruosa. Essa criatura era vista observando das sombras mães com seus filhos recém-nascidos, com intenções nada boas. Se diz que elas sequestram impiedosamente bebês recém-nascidos das casas de suas famílias e os levavam para criar como seus. Mas não era somente isso. Para enganar a mãe e toda a família, colocava no lugar do bebê, no berço, um chargeling. Os chargelings eram algumas de suas crias, um substituto que no início parecia tão semelhante que os pais não percebiam a troca. Somente mais tarde, quando essa réplica crescia um pouco mais, as diferenças começavam a se destacar. Esse substituto começava a desenvolver um abdômen totalmente desproporcional com a cabeça e o resto do corpo, além de outras deformidades espalhadas. Esses chargelings normalmente morriam na infância, mas às vezes acontecia de alguns deles se tornarem adultos. Então viravam pessoas com tendências ao isolamento e que andavam pelos vilarejos murmurando consigo mesmos. E ainda fica pior, se diz que alguns desses possuem natureza extremamente perversa. Apesar de toda a habilidade que essa criatura possui para enganar, há algumas formas de se prevenir contra elas. A primeira seria amarrar um lenço vermelho na mão da criança e a vestir com um chapéu vermelho. Se diz que isso manteria a Dzivozona afastada. A outra forma muito efetiva é proteger os rostos das crianças da incidência direta da luz da lua durante a noite, pois a Dzivozona depende da luz para enxergar seus alvos, e caso a luz da noite não atingisse o bebê, pode ser que ela não enxergasse. Não há muitas informações sobre o que essa criatura faria com os bebês roubados. Não se sabe se ela guardaria para se alimentar deles ou mesmo para criar e satisfazer a sua parte materna, que de alguma forma não foi satisfeita quando em vida. Mas por via das dúvidas, é melhor recuperar o seu filho sequestrado, e há um procedimento adequado para isso, que envolve um pouco de brutalidade, mas que era necessária. Você deveria levar o chargeling até uma pilha de estrume, algo bem nojento, mas novamente era necessário. Depois é preciso chicoteá-lo com um galho e despejar água de uma casca de ovo vazia, gritando em seguida: "Pegue o que é seu e me devolva o que é meu." Dizem que seguindo esse ritual, a Dzivozona apareceria sentindo pena de sua cria, e então a pegaria de volta, devolvendo assim o bebê. Talvez ao final das contas a Dzivozona não fosse algo tão mal assim. Talvez o objetivo nunca tivesse sido pegar um bebê para ela criar, e sim dar às suas crias uma família e mãe melhores do que elas conseguiram ser. Mas são somente hipóteses, a verdade nunca conheceremos. Então tome cuidado com aquelas que observam das sombras. Tome cuidado com a Dzivozona.